Agora, dando continuidade ao que a gente estava fazendo, uma das coisas que a gente já vai avançar um pouco nesse conteúdo, que é bem massa, é perceber que a gente está reutilizando um código repetidamente. Então você percebe que aqui a gente está usando aqui o nosso use context aqui e estamos usando ele lá no nosso navigation. Então, tá vendo que está duplicado esse código, a gente está tendo que refazer essa parte dessa lógica. E aí, uma das coisas mais legais que a gente tem também dos hooks no React é que a gente pode criar os nossos próprios hooks. Então, até agora a gente já viu use state, use effect, use memo, use callback, use context, necessariamente agora. Então, todos esses são hooks que são criados, que fazem a mesma coisa, que tem o mesmo código, que tem o mesmo propósito. E o que a gente vai fazer é criar o nosso próprio hook, que é conhecido também como custom hook, se você pesquisar aí. Então, aqui nos hooks, a gente já criou, na verdade, o use appearance, e a gente vai criar um para trabalhar com o nosso contexto. Então, eu vou criar um use auth barra index.tsx. Vou criar como se fosse um componente normal. Então, rn, use auth. Posso remover os estilos, porque quando é hook a gente não retorna nenhuma parte visual. Posso remover isso também. Vou deixar removendo nada. Tranquilo. Posso remover essa tipagem. Poderia remover até o React, mas a gente vai precisar aqui de algumas coisas, como use context, para a gente conseguir obter o contexto. E aí, eu vou pegar o código que se repete. Então, vou até copiar para você perceber que realmente se repete. Então, eu vou lá no meu navigation. Vou pegar esse cara aqui. Vou colocar aqui. Vou chamar simplesmente de contexto. Então, aqui eu vou chamar ele de contexto. A gente já sabe que trabalhando com auth, estamos importando o auth context. Então, não precisa de tanta redundância. E aqui, uma prática que a gente é meio que padrão é você verificar se esse contexto ele está sendo provido dentro desse componente. Então, onde foi chamado? Por exemplo, lembra que eu falei que o contexto ele só está acessível a quem está abaixo. Então, imagine se eu colocar um componente aqui acima e tentar chamar esse contexto, ele não vai achar, porque o nosso provider está logo abaixo dele, na árvore de elementos. Então, uma coisa que a gente pode verificar é se não tem o contexto, se o contexto não existe, a gente vai fazer um throw, que seria um erro, uma exceção, novo erro, e um padrão que eu sempre vejo, até a Rocket Seed sempre traz, mas é padrão global, que é use auth must be used within an auth provider. Então significa que para usar esse contexto, eu tenho que ter um auth provider por volta do contexto em si. Caso não caia nesse erro, a gente vai retornar o nosso provider normalmente e aí a gente consegue trabalhar com o que a gente tem diretamente. Então, no exemplo que a gente tinha dado ali, um canto que se repete é aqui. Então, ao invés de colocar dessa forma, eu vou fazer simplesmente o nosso hook e use auth. E aí ele já me retorna o meu contexto. Então, não preciso mais ter que importar aquela quantidade de coisas que a gente tinha antes aí. Então, eu posso tirar praticamente tudo que eu tinha importado. Então, vou deixar até aqui. E olha que como ficou bem mais simples. Também outro local que a gente está usando é na nossa tela de onboarding. Então, onboarding. E aí a gente está fazendo o use context, blá blá blá, pegando o contexto. E a gente vai fazer só o use auth. E aí a gente já tem o nosso contexto disponibilizado. Lembrando uma coisa muito importante, que os custom hooks são apenas para você ter um código que ele é exatamente igual ao outro. Então ele é replicável. E aí você evita basicamente a reescrita do código. E é isso que a gente está fazendo. A gente está criando um código que simplesmente acessa o nosso contexto e nos devolve esse contexto. Então, bem tranquilo, bem safe de usar. E aí, a partir de agora, a gente vai aprimorar um pouquinho mais o nosso contexto para conseguir trabalhar com a parte da atualização das rotas baseada se temos um usuário logado ou não. Então, eu te vejo na próxima aula.